Olá, tudo bem? Bom dia, na paz do Senhor, ou boa tarde se você estiver vendo esse vídeo uma tarde. É um prazer poder estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito curioso, que é a visão dos 7 castiçais. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, nós vemos que João diz assim: "E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro." Então nós vemos que João, antes de ver o Cristo ressurreto, antes de ver o Cristo em glória, ele vê a igreja. Daí já entendo que a igreja é quem tem que mostrar Cristo, ou seja, Cristo é visto através da igreja. Então, nós vemos que quando ele tem essa visão, Jesus passa para ele algumas recomendações, especificamente, primeiramente para a igreja. Porque antes de entrar em juízo com o mundo no sentido geral, Jesus primeiro julga a igreja. Ele quer da igreja a sua postura, o seu comportamento. Então nós vemos que nas cartas que João recebeu de Jesus, escreveu a mensagem para as igrejas, somente 2 igrejas receberam elogios, que são a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. 4 dessas igrejas receberam elogios e críticas, que são Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu críticas, que é a igreja de Laodiceia. Então, nós entendemos aqui que Cristo ele é conhecido através da igreja. Antes de ver Jesus, as pessoas precisam ver a igreja. Antes de ver Jesus, João viu os candeeiros, ou seja, os castiçais. A plenitude da igreja na terra foi vista por João antes dele ver Cristo glorificado. Então Jesus ele está no meio da sua igreja e ninguém consegue ver a glória de Cristo fora da igreja. Nós temos um grupo de pessoas que tendem a dizer que dá para congregar em casa, dá para viver em casa, assistir o culto pela internet, assistir o culto pela televisão, não vou congregar porque não estou satisfeito com isso, com aquilo na igreja, mas precisamos estar fazendo parte tanto da igreja física quanto da igreja espiritual para que possamos ser salvos. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da igreja que é a noiva do Cordeiro. Pois bem, então Cristo ele está no meio da sua igreja em uma ação para santificar a igreja como um remédio para os males que a igreja tem. Nós vemos a sequência desse estudo aí no capítulo 2, no capítulo 3, que ele cuida da igreja. Cristo não está apenas na igreja só para estar no meio dela. Ele está andando no meio com uma ação investigativa, uma ação investigatória no meio da igreja, para saber da igreja, para conhecer a igreja. Porque existem muitos males que atacam a igreja todos os dias. O esfriamento, a perseguição, a heresia, a imoralidade, a presunção, a apatia. Mas Jesus ele se apresenta como a solução para todos esses problemas. Para cada problema da igreja, ele tem o remédio para o seu mal. Então nós vemos que Éfeso, por exemplo, era a igreja que havia perdido o seu primeiro amor. Ele traz ali uma palavra de conforto, de esperança, dizendo: renova o teu primeiro amor, volta ao teu primeiro amor. A Esmirna é a igreja que estava passando pelo sofrimento, pela perseguição, pela morte, enfrentando martírio e muitas outras coisas. Então ele traz uma palavra de esperança, dizendo: ser fiel. Como guardastes a palavra, eu te guardarei. Então ele traz a solução para aquele problema que a igreja está vivendo.
A Pérgamo é uma igreja que estava se misturando com o mundo, perdendo o senso da verdade. Ele traz a verdade absoluta para a igreja. Tiatira é a igreja que estava tolerando a impureza, caindo na imoralidade. Ele vem dizendo para deixar aquele tipo de coisa, aquele comportamento que não era benéfico para a igreja no sentido geral. A igreja de Sardes é a igreja que tinha a fama de ser uma igreja viva, tinha uma reputação de uma igreja cheia de testemunho e vida, mas na realidade era uma igreja que não estava viva, a igreja estava morta. Ela precisava reviver, ela precisava da vida que era Cristo. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas era uma igreja fiel. Uma igreja que permaneceu firme, uma igreja que permaneceu pura. Então ele disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Laodiceia era uma igreja sem um fervor espiritual. Era uma igreja que estava rica financeiramente, se gabava da sua posição social, mas era uma igreja morna. E ele diz: morno eu vomitar-te-ei da minha boca. Então era necessário que ela tomasse uma atitude para o lado espiritual, para aquecer ou para esquentar espiritualmente e sair da mornidão. Então, dentro da mesma igreja, nós temos pessoas fiéis e infiéis. Nós temos pessoas com vários tipos de comportamento. A igreja em Pérgamo, por exemplo, tinha os que toleravam a doutrina de Balaão, que ensinava o povo a colocar tropeços diante uns dos outros, como foi o caso de Balaque, colocando Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, que Deus já havia abençoado. A igreja em Tiatira havia as pessoas que toleravam os ensinos e as práticas de uma profetisa imoral, que era Jezabel. Mas nem todos caíram nessa heresia perniciosa. Havia aqueles que mantinham a sua posição, aqueles que mantinham-se de pé, aqueles que continuavam firmes. Por isso a igreja tem críticas e elogios. Em Sardes, embora a igreja estava vivendo de aparência, havia uns poucos que não haviam contaminado as suas vestiduras. Ainda conservavam-se puros, limpos, né? E em Éfeso havia a fidelidade na doutrina, mas a falta de amor na prática, a falta da caridade. Então isso é necessário no cristianismo de modo geral. Eles eram ortodoxos de cabeça e hereges na conduta. Então nós precisamos entender que a nossa conduta tem que ser condizente com a nossa palavra. O que nós fazemos tem que conferir com aquilo que nós falamos. Não podemos viver apenas só falando sem praticar aquilo que falamos. A igreja de Esmirna e Filadélfia eram igrejas fiéis a Cristo, igrejas que haviam aqueles que eram que conheciam aqueles que eram da sinagoga de Satanás, que estavam no meio deles ali, mas eles mantinham a pureza, que mantinham-se separados, conseguiam diferenciar, entender o que era ruim, o que era bom e desviar-se do mal. Então a igreja, ela precisa entender que Jesus está no meio dela, trazendo a solução, trazendo a bênção para a vivificar para o último dia, para o dia do arrebatamento. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando ela é realmente examinada por Jesus, quando Jesus realmente faz a análise dela. Jesus conhece a igreja de uma forma profunda, mais do que qualquer pastor, qualquer pessoa que convive naquela igreja, que congrega há muito tempo. Ele conhece de uma forma profunda, porque ele é o dono da igreja. A igreja de Éfeso é uma igreja ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, mas perdeu a sua capacidade de amar a Jesus. Ela não é como uma esposa que não trai o marido. Ela é a esposa que também não lhe devota amor. Ela não trai, mas não lhe dá amor. Fica naquele meio termo. Não consegue dedicar-se ao esposo. Mesmo não traindo,
não indo após outros homens, mas ela não consegue devotar amor ao esposo. Então é a igreja que ficou ali naquele meio termo, não conseguia devotar-se a Cristo, amar a Cristo de verdade, mesmo não se entregando às paixões mundanas. E a igreja de Esmirna era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas era rica aos olhos de Jesus. Lá no capítulo 2, no versículo 9 de Apocalipse, fala que ela é uma igreja rica, que ela é uma igreja que tem a graça de Deus. A igreja de Pérgamo tem gente tão comprometida com Deus ao ponto de se entregar ao martírio, mas também tinham aqueles que caíam diante da sedução do pecado, porque a igreja de Pérgamo é dito ali que ela está onde está o trono de Satanás. A cidade de Pérgamo era uma cidade que tinha ali uma estátua de adoração, ali havia uma devoção como hoje existem aí romarias, que o pessoal vai ao Senhor do Bonfim, a Senhora Aparecida. Então havia sim ali em Pérgamo um local específico, havia ali, como foi chamado por João, onde está o trono de Satanás. Então, mas a igreja de Pérgamo tinha pessoas que mantinham-se fiéis e sofriam a perseguição e chegavam até ao martírio. A igreja de Tiatira, ela estava trabalhando, mais do que trabalhava no início da sua carreira, mas muito trabalho sem vigilância, sem cuidado também. Nós podemos observar que não agrada a Jesus. A nossa ação sem o zelo doutrinário é o tipo de Tiatira, sem permanecer na presença do Senhor, cuidando da doutrina. Então nós precisamos fazer isso, cuidar da doutrina, ter muita ação, mas ter a disciplina, a doutrina, para poder realmente agradar a Jesus. A igreja de Sardes tinha o nome de que vive, mas estava morta. Então ali havia gente, no caso da UTI espiritual. Hoje nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos com uma igreja cheia de pessoas, mas pessoas que não estão devotadas a Cristo de verdade em vida espiritual. A vida está apenas de aparência, a frequência em cultos, participação em conjuntos, dando palavras, testemunhos, às vezes até pregações, mas não estão de fato vivos espiritualmente. Então é necessário uma revivificação no espírito. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca aos olhos dos humanos, aos olhos dos homens, mas poderosa aos olhos de Jesus. Está lá no capítulo 3, os versículos 8 e 9, que fala dessa igreja. É uma igreja que estava firme, tendo pouca força, mantinha-se firme, mantinha-se de pé, estava vencendo. Então nós precisamos entender que para vencermos, nós não precisamos ser fortes. Nós temos que estar com aquele que é forte, porque nele nós podemos tudo, conforme Filipenses. A igreja de Laodiceia, ela considerava-se rica, abastada, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre e miserável. Ele chega a dizer, não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu? Apocalipse no capítulo 3, no versículo 17, fala dessa situação dessa igreja, de se gabar que tem, que é, mas que não é nada daquilo que imagina ser. Cristo, ele anda no meio da igreja e está sondando a todos, conhecendo, para oferecer à igreja, oferecer a mim e a você, a oportunidade de arrependimento antes dele aplicar o juízo. Porque depois que nós vemos ali essa passagem do capítulo 3, do capítulo 4 para em diante, nós não vemos mais falar da igreja. Ali nós começamos a ver os juízos de Deus até o capítulo 18, no capítulo 19 que encontramos a igreja já nas bodas do Cordeiro. Então Jesus está sondando a igreja, examinando a igreja para dar a oportunidade dela se arrepender antes dele vir aplicar juízo sobre a terra. A igreja de Éfeso foi chamada também para lembrar e arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Muitas coisas que nós fazíamos, nós esquecemos, deixamos de fazer, passamos uma vida costumeira na igreja, costumeira de ir aos cultos, costumeira de estar na casa do Senhor, mas não estamos realmente devotados ao primeiro amor, voltar às nossas primeiras obras. Então, caso a igreja de Éfeso não tomasse essa atitude, Jesus lhe dá uma sentença,
Ele disse: não virei a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Então a igreja de Éfeso foi severamente cobrada por Jesus nessa questão para tomar uma atitude, assumir uma postura. Serve para nós hoje, nós temos que tomar uma posição diante de Deus. A igreja de Esmirna, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte, manter-se firme. Está morrendo, mas mantenha firme. Está sofrendo, mantenha firme. Tem dificuldades, mantenha firme. A igreja de Pérgamo, que estava dividida entre a verdade e o engano, misturada com o mundo, Jesus adverte: portanto, arrepende-te. Senão eu venho a ti e sem demora contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 2, do versículo 16. Então é necessário que tome uma posição. É necessário que haja amor, que haja união, que haja disposição, que haja espiritualidade no meio da igreja do Senhor. A igreja de Tiatira, que abria as suas portas para uma vida desregrada da profetisa, Jesus chama ao arrependimento daquela atitude faltosa, e se recusasse, ele enviaria também juízo. Ele chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a segunda vinda, até ele vir para recolhê-los, que é o caso que nós encontramos depois da igreja, lá no capítulo 19 de Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. A igreja de Sardes recebe o alerta de Cristo, que suas obras não são íntegras diante de Deus. Tinham obras? Tinham. Então o importante, meus queridos, não é simplesmente ter as obras, mas o importante também é ter as obras boas. Jesus dá o alerta para o ensino que a igreja recebeu para que ela se arrependesse. Caso não se arrependesse, viria o juízo, a cobrança, o castigo de Deus. A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então o que nós já temos, nós temos que preservar, nós temos que lutar, nós temos que guardar para que ninguém venha tomar a nossa coroa. A igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo, a arrepender, pois a disciplina de Deus é o ato de amor. Deus quer que nós mudemos comportamento, nós mudemos atitudes por um simples ato de amor que Ele tem para conosco. Então Jesus, Ele está no meio da igreja, andando no meio da igreja, para dar promessas aos vencedores. E isso implica em que todos os membros da igreja visível são membros da igreja espiritual? Não. Nem todos que fazem parte da igreja visível são membros da igreja espiritual. Nem todos são vencedores. Por isso Ele diz: há o que vencer. Há o que vencer. Porque tem gente que está fazendo parte da igreja visível, mas não é vencedor. Mas não está vencendo. Não vai vencer. Então as promessas aos vencedores tratam de bênçãos que a igreja estava buscando ou necessitando. Para a igreja de Éfeso, ele diz que ao vencedor iria se alimentar da árvore da vida. E isso é ter vida eterna. A vida eterna é uma eterna comunhão com Deus de amor. Eles haviam abandonado o primeiro amor, mas os vencedores iriam morar no céu, onde o ambiente é amor. Pois onde é ter comunhão eterna com Deus, esse ato de amor. A igreja de Esmirna, o vencedor, de modo nenhum sofreria o dano da segunda morte, porque ali havia martírio, havia sofrimento, havia perseguição. Os imperadores estavam perseguindo, os déspotas estavam perseguindo. O anticristo pode até matar alguns crentes, mas eles jamais enfrentarão a morte eterna, porque Jesus diz: guardarei da hora da aprovação. Então vão ser livres, estarão protegidos, guardados pelo Senhor. A igreja de Pérgamo, o vencedor receberá do maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Então, uma singularidade para cada um. Jesus tinha uma singularidade, algo especial, algo específico, algo maravilhoso para entregar. Uma igreja que estava se misturando com o mundo, ainda tinha pessoas que eram vencedores, que o vencedor recebe a promessa de absolvição do juízo e não condenação com o mundo.
Então não é porque na sua família, na sua casa, na sua igreja as pessoas estão erradas que você vai continuar errado. Continue firme, você sendo vencedor receberá do maná escondido, receberá a sua pedrinha branca com o seu novo nome. A igreja de Tiatira era uma igreja seduzida pelo engano, uma igreja que tinha uma profetisa que enganava, mas o vencedor recebe a promessa de ter autoridade sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor Jesus Cristo da glória eterna, a estrela da manhã. Então, em meio ao engano, ainda existem pessoas que estarão vencendo. Então, ele tem promessa ao vencedor. Para a igreja de Sardes, uma igreja que só vive de aparência, mas também está morta, mas os vencedores recebem a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida e são confessados diante de Deus no dia do juízo. Então é muito importante continuar diferente, continuar singular, mesmo em meio à corrupção, ao mundo, às desavenças, ao pecado, continuar firme com o Senhor. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas fiel. O vencedor recebe a promessa de ser coluna no santuário de Deus. A coluna é aquilo que sustenta o santuário. Eles podem ser fracos diante dos homens, mas não são fracos diante de Deus, são poderosos e fortes diante de Deus. Então é muito importante permanecer firme e vencer. Para a igreja de Laodiceia, que foi a 7ª carta, é uma igreja que se considerava rica, autossuficiente, mas era pobre e miserável. Mas Jesus fala ali, o vencedor recebe a promessa de assentar no trono, como Jesus venceu e assentou no trono com o Pai. Então é muito importante nós lutarmos para vencer, porque a igreja, conforme aí no livro de Apocalipse, onde você está lendo, me acompanhando, os castiçais são a igreja. As estrelas são os pastores das igrejas. Jesus é o dono da igreja, que é o ser que está andando no meio dos 7 castiçais. Então, para todas as igrejas, Jesus tem um refrão único que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você é bem-aventurado. Você pode ser mais do que vencedor. A bem-aventurança é para aquele que lê, para aquele que ouve, mas também é para aquele que obedece às profecias desse livro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.